Olá, gente. Sou o professor Frank Matos, professor de informática. Eu vou começar com vocês agora a parte de sistema operacional. Antes eu passei a parte de hardware com vocês e agora eu vou passar para a parte lógica, que nós chamamos de virtual, tá? Então eu vou começar aqui com vocês o quê? Mostrando que você tem a parte de hardware, que você literalmente toca. Duas plataformas muito conhecidas, a IBM PC e a Macintosh. Tudo bem? Então, IBM PC praticamente são os nossos computadores. O Macintosh agora está entrando de sola no mercado, que é exatamente aquele computador que tem a maçãzinha mordida, tá certo? Então, aqui, para você controlar a sua máquina, você tem que instalar um sistema operacional. Um sistema operacional é simplesmente pequenos programas que controlam a sua máquina. Mas ele não controla só a sua máquina. Ele controla programas, controla logins, banco de dados, impressora, acesso e várias outras coisas. Bom, então como eu dividi aqui, é só para você entender o seguinte, para você instalar um programa na sua máquina como Word, Excel, PowerPoint, primeiro você tem que instalar um sistema operacional. Um programa como esse tem que ser instalado em cima de um sistema operacional. Não é o Word que controla a sua máquina. Quem controla a sua máquina é o sistema operacional. Seja ele Windows, Linux, Solaris, tá? Então existem vários sistemas operacionais. Bom, vou passar aqui o slide com vocês e vou mostrar o seguinte. Você tem os programas que estão aqui, aplicativos, antivírus, Norton e AVG são bons exemplos que estão aqui. Existem vários outros antivírus para proteger sua máquina de vírus, worms, trojan e outras coisas. Compactadores, WinZip, WinRAR são os mais conhecidos hoje, tá certo? Você pega hoje em dia um programa, um arquivo, tá certo? E compacta ele e automaticamente ele fica menor do que como ele era antes. E você simplesmente consegue colocar ele numa mídia, por exemplo. Então vou dar um exemplo. Se você consegue compactar vários arquivos, simplesmente na sua mídia vai sobrar espaço, porque ele está com um tamanho bem menor. Tudo bem? Então, compactadores aí. Bom, de vez em quando você tem um arquivo no Word que está muito pesado, você pode compactar esse arquivo, automaticamente ele vai ficar com um tamanho bem menor e você vai poder colocar ele num pendrive, uma apresentação, um vídeo, por exemplo. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado, porque quando você compacta, você tem que levar provavelmente o programa para o outro lado para você descompactar aquilo. Tudo bem? Então vamos lá. Compactador é exatamente para você diminuir o tamanho de um arquivo. Gráfico. CorelDRAW, Photoshop. Navegadores. Hoje em dia os mais conhecidos, Firefox, Internet Explorer. Gerenciador de e-mail, Thunderbird e Outlook. Tá? Então esses aplicativos que estão aí são instalados em cima de um sistema operacional. Não são eles que controlam a sua máquina. Quem controla a sua máquina é o seu sistema operacional. Foi? Então toma cuidado com isso. Vamos lá. Outra coisa. Você tem o Microsoft Office, tem o Word, Excel, PowerPoint e o Access que está aqui. Eu tenho a versão 2000, XP, 2003, 2007 e já temos a versão 2010. Já temos a versão 2010. Tudo bem? O BR Office que está aqui, ó, ele é o concorrente do Microsoft Office. Writer, Calc, Impress e Base. O Writer praticamente é uma imitação do Word, o Calc também. O Impress é uma imitação do PowerPoint e o Base é uma imitação do Access que está aqui. Então, eu tenho a versão 2.4, 3.0, 3.1, 3.2 e agora temos a versão 3.3. Provavelmente, existe a grande possibilidade do BR Office chamar LibreOffice
Office. LibreOffice. Tudo bem? Então existe a possibilidade do BR Office passar a chamar LibreOffice. Pela venda da Sun agora, tá certo? Para a Oracle. Então a Oracle teve o direito exatamente do nome BR Office. Muita gente não gostou disso e praticamente fundou, tá, uma organização e pegou o BR Office e chamou de LibreOffice. Existe grande possibilidade disso acontecer. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, nessa brincadeira toda, eu só queria mostrar para você o seguinte. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 aplicativos. Então o Microsoft Office é um pacote de aplicativo para escritório. Então, o que é o Microsoft Office? É um pacote, praticamente é um pacote de aplicativos para escritório, que você lá dentro compõe Word, Excel, PowerPoint e o Access que está aqui. Tranquilo? Então tem que tomar cuidado. O BR Office, o que é o BR Office? Ou LibreOffice? LibreOffice, o que é isso? É um pacote de aplicativo para escritório, que você tem Writer, Calc, Impress e Base. Tranquilo? Agora tem que tomar muito cuidado. O Windows é um sistema operacional. O Linux é um sistema operacional. Então, toma cuidado com isso, que muitos desses aplicativos aqui são instalados em cima do seu sistema operacional. Inclusive, o Microsoft Office vem no CD separado. Você tem que comprar separado. O Word não vem com Windows. O Excel não vem com Windows. Microsoft Office é um pacote extremamente separado ao Windows. Então, quando você pedir para instalar seu sistema operacional na sua máquina Windows, acredite, não vai vir com Word, não vai vir com Excel, não vai vir com PowerPoint, tá? A não ser que você peça também para poder instalar o Microsoft Office, tá certo? Então toma muito cuidado com isso, são duas coisas completamente diferentes. As pessoas vinculam o Word, Excel, PowerPoint, o Office, eles imaginam que estejam dentro do Windows, e na verdade não está. Então toma muito cuidado com isso, separa. O Word, Excel, PowerPoint e o Access que estão dentro do Microsoft Office, separa ele do seu sistema operacional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho o Windows e eu tenho o Linux. Solaris, Unix, OS X, FreeBSD, OpenBSD, entre outros que estão aí. Tranquilo? Bom, então deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Eu vou montar um pequeno esquema aqui com vocês. Windows XP, Windows Vista e eu tenho Windows 7. Eu tenho o Office. O Office 2003. Eu tenho o Office 2007. Eu tenho o Office 2010. Esse aqui veio com Word, veio com Excel, PowerPoint, entre outros programas. Esse aqui vem com Word, Excel e PowerPoint, entre outros programas. Esse aqui vem com Word, vem com Excel e vem com PowerPoint, entre outros programas. O grande lance é, essas versões aqui do Word, do Excel e do PowerPoint são 2003. Esta versão aqui do Word, do Excel e do PowerPoint, isso aqui é 2007. E essa versão que está aqui é do 2010. Beleza. Presta atenção. Eu posso pegar o pacote Office 2003 e instalar ele no sistema operacional XP,
no sistema operacional Vista e no sistema operacional Windows 7. Eu posso pegar esse pacote de escritório, que é o Office 2007, Word, Excel e PowerPoint, eu posso instalar ele no XP, eu posso instalar ele no Vista e eu posso instalar ele no 7, sem problema nenhum. E a mesma coisa o Office 2010. Eu posso pegar o Office 2010 e instalar no XP, no Vista e no 7. Então, por favor, separe sistema operacional de um pacote para escritório, que é o Office. Eu tenho o Office 2003, eu tenho o Office 2007, eu tenho o Office 2000 que está aqui. Foi? Então é só para você entender e separar, porque o Word, ele não vem com o seu sistema operacional. Tranquilo? É um pacote à parte. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então tá. Bom, quando você fala em sistema operacional, vamos dividir em duas partes. Uma, acessório, e outra, kernel. Foi? Então vamos aqui. Nessa brincadeira, acessórios. O que são os acessórios? Acessórios são pequenos aplicativos que compõem seu sistema operacional. Ele acompanha seu sistema operacional. Ele faz parte do seu sistema operacional. Programas que acompanham seu sistema operacional. Acessórios. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Kernel, pode estar escrito com L ou com 2, sem problema nenhum. Não vai fazer a menor diferença na prova de vocês. Tá? Então vamos lá. Kernel, núcleo do sistema operacional que controla literalmente sua máquina. Esse pedaço que está aqui é a parte que literalmente vai controlar sua máquina. Controlar logins, senhas, tudo praticamente. Toda a parte voltada para hardware, quem controla é esse carinha que está aqui, chamado kernel. Então, na verdade, quem controla, quem faz a parte literalmente do sistema operacional é esse programa aqui, ó. São pequenos programinhas, tá? Kernel, literalmente, é o núcleo do seu sistema operacional. Então, quando a gente fala assim, sistema operacional, literalmente está falando sobre isso aqui. Esse carinha que está aqui, chamado de acessórios, são esses programinhas que vem aqui, ó. Calculadora, bloco de notas, Windows Explorer, WordPad, lente de aumento, gravador de som, backup, desfragmentador de disco, limpeza de disco. Esses são os acessórios, são pequenos programas que acompanham o seu sistema operacional. Foi? Então toma cuidado, porque você tem que dividir. Você tem que dividir o seu sistema operacional em dois. Pequenos aplicativos que acompanham o seu sistema operacional, e você tem que pegar o sistema operacional e entender que, literalmente, o que nós falamos sobre o sistema operacional está aqui, ó. São pequenos aplicativos que compõem o seu sistema operacional que você não enxerga, você não vê esses carinhas, tá? Você não consegue ver o kernel, até porque ele é um pequeno programa, tá certo? Que está controlando sua máquina. Tudo isso aqui está rodando em cima dele, tá certo? E ele está controlando a parte de hardware que está aqui. Então toma cuidado. Quando perguntarem qual o núcleo do seu sistema operacional, você vai falar o quê? Kernel. Foi? Então vamos lá. Então tem uma parte, literalmente, que é uma parte mais importante do seu sistema operacional. Então, vamos passar para o próximo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do Windows. O Windows é o sistema operacional que praticamente continua sendo a maior fatia no mundo todo. Provavelmente a Microsoft ainda ganha com o Windows, tá certo? Nas máquinas do mundo todo. Então vamos lá. Eu tenho aqui versão antiga 3.11, 95, 98, Millennium. Opa, XP ainda cai em prova. O Vista ainda cai em prova. E o 7 está começando a cair em prova. Foi? Então toma muito cuidado com isso. Você tem praticamente o quê? Tem 3 sistemas operacionais aqui, ainda em uso e ainda cai em prova. E você tem algumas edições, tá? É raro cair isso aqui em prova, mas é só para você entender o seguinte. Eu posso comprar um Windows XP Home Edition Professional. Eu posso pegar um Vista, comprar o Vista Ultimate ou Business, que está aqui, ó.
Eu posso pegar o Windows 7, Home Premium, tá certo? Professional, Ultimate que está aqui. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem que saber qual é a versão que você está trabalhando. De vez em quando você tem a Home Premium que não tem vários efeitos que tem a Professional que está aqui, tá certo? Então de vez em quando o cara me pergunta assim, Frank, por que eu não consigo trocar o fundo da minha tela do Windows 7? É porque a versão que ele comprou não tem como se trocar o fundo de tela, tá certo? Ah, Frank, você está fazendo um efeito aí legal de 3D, ou de transparência, de encaixe, por que eu não tenho isso no meu computador? Simplesmente você comprou um sistema operacional Windows 7 com uma versão mais simples, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos lá. Então, vou falar aqui um pouco sobre Linux. O Linux é legal porque os nomes que são dados ao Linux são nomes completamente diferentes do Windows. Lá nós chamamos de versão, aqui eles chamam de distribuição, distro. Tá certo? Debian, Conectiva, SUSE, Red Hat, Ubuntu, Kurumin, Linux Brasil, Carlos Morimoto. Tá certo? É o que eu uso na minha máquina, tá? É o que eu uso realmente na minha máquina. Kurumin que está aqui. Então vamos lá. Mas você pode utilizar qualquer um. É livre isso aí, automaticamente você pode instalar qualquer um que está aí. Então, uma coisa bem interessante é que tem muitas distribuições do Linux que já são live CD. Significa que você consegue rodar direto de um CD o sistema operacional. Tem um computador lá em casa que eu não tenho HD nele. Eu coloco simplesmente o meu CD com o Linux, tá certo? Esse Linux que eu coloquei lá dentro é live CD, tá certo? E automaticamente consigo rodar um sistema operacional sem ter um HD na máquina. Foi? Ele roda direto do CD. Por isso que é chamado o quê? Live CD. Foi? Live CD é executado direto do CD, não precisa instalação. Foi, gente? Então vamos lá. Bom, interessante para uma prova básica, tá? Eu estou passando material básico com vocês aqui, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aqui vem caindo direto em provas, tá? Pô, CEPERJ, que está aí, caiu uma questão sobre isso. A Unirio também colocou uma questão sobre isso. A FONRIO já colocou uma questão sobre isso. Então tem que tomar muito cuidado. Isso aqui, eles estão colocando essas questões em prova, eles estão colocando alguns dos exemplos que estão aqui e perguntando qual é a letra que você tem sistema operacional Linux que estão ali. Então pelo menos é uma pequena decoreba que você tem que pelo menos manter aí para você fazer uma boa prova. Tudo bem? Foi? Então vamos para o próximo. Bom, eu queria mostrar também aqui para vocês o seguinte. Que você tem sistema operacional Windows doméstico e você tem servidor. Então, para você entender melhor, automaticamente, um grande computador de uma grande firma provavelmente vai ter que utilizar um sistema operacional aqui, para servidor. Nós utilizamos sistemas operacionais Windows doméstico, tá vendo? Então, existe sistema operacional Windows para servidor? Sim, existe. NT, que já caiu praticamente, 2000 aqui já é antigo também, 2003 moderno e o 2008. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Existe sistema operacional Windows para servidor? Sim. Frank, o Linux é melhor para isso? Isso é complicado, tá certo? É melhor em que parte, tá certo? E se você parar para pensar, existem várias empresas sendo invadidas tendo o Linux ali. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que vai depender muito da situação para você colocar um sistema operacional Windows, tá certo? Ou um Linux na máquina para ser um servidor. Bom, a única coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte. Para o usuário leigo, eu aconselho o Windows doméstico, tá certo? XP, Vista e o 7. Dependendo do uso do servidor, eu posso considerar o Linux e eu posso aconselhar o quê? O Windows, tá? Para servidor. Então tem que tomar muito cuidado com isso, vai depender muito da ocasião. Foi? Mas acredite, ainda, para o usuário leigo, o Windows ainda é melhor. Foi? Então vamos lá. Bom, características dos seus sistemas operacionais. É muito interessante porque as pessoas falam assim para mim, o Linux é melhor, Frank. Eu disse, pô, o que o Linux é melhor? Ele é multiusuário. Como é que é? O Windows também é. Mas ele é multitarefas.
O Windows também é. Ah, mas ele é monolítico. O Windows também é. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque realmente fica complicado, tá? Pode até ser que há tempos atrás o Windows não tivesse algumas características do Linux, mas hoje em dia é praticamente muito igual. Então, características que poderiam cair na prova de vocês, que é bem interessante. É uma decorebinha, só vou passar aqui as palavras, tá certo? Então vamos lá. O Windows e o Linux são multitarefa ou multiprogramável, praticamente a mesma coisa. Multitarefas, cada um, quer dizer, o Windows pode fazer várias tarefas ao mesmo tempo, o Linux também. Bom, então eu posso gravar um CD, eu posso jogar e imprimir ao mesmo tempo. Sim, você pode, tá? Os dois sistemas operacionais multitarefas. Outro nome que se dá ao multitarefas também pode ser multiprogramável, tá certo? Vamos aqui, multiusuário. Eu posso ter vários logins trabalhando ao mesmo tempo na minha máquina. Inclusive, eu posso ter um login, tá certo? Que está fazendo um download, o outro está imprimindo, e eu posso ter até um terceiro acessando remotamente esse computador no Windows, tá certo? Então, automaticamente, ele é multiusuário. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não só o Windows é multiusuário, como o Linux também. Multiprocessável. Na minha casa, a minha placa-mãe tem 2 processadores, e o Windows que está trabalhando lá automaticamente compreende os 2 processadores e consegue trabalhar com os 2 processadores. O Linux também faz a mesma função, multiprocessável, que está aqui, ó, multiprocessável, tá? Multiprocessadores, multiprocessável. Vamos lá. Monolítico ou monobloco é que você realmente tem uma área restrita para uma pessoa, que é o login mais importante do computador, que é o login administrador ou root no Linux. Então tem uma área específica, uma área restrita para eles, onde os outros usuários não podem acessar essa área. Isso é o quê? Monolítico, tá certo? E monobloco. Bom, então nessa brincadeira que está aí, você tem praticamente 4 características muito importantes, isso vem caindo em prova constantemente. Então, não só o Windows como o Linux são multitarefas ou multiprogramável, multiusuários, multiprocessável e monolítico, monobloco estão aqui. Tá certo? Então, existem muitas discussões na parte da internet falando sobre isso. Ah, um tem isso, outro não tem. Só que, na verdade, é o seguinte, para a prova, até mesmo pelas versões agora que o Windows está trazendo, os 2 sistemas operacionais são idênticos com essas características que estão aí. Então, vamos passar para a próxima aqui.